Olá pessoal do Dedicação Delta, eu sou o professor Gleison Lima, delegado de polícia aqui no estado do Paraná, e hoje venho com mais um vídeo para vocês de dicas, tirando a ideia do professorado, aqui a gente relaxar um pouquinho, para pensarmos um pouco sobre o concurso público. 2 pontos eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, sobre cancelamentos e remarcações de provas. Eu passei por isso aqui no estado do Paraná. A primeira prova, a prova objetiva, lembrando que para concursos de delegado de polícia são mais de 7 fases, então na primeira prova houve um cancelamento no dia da prova. E aí para muitos isso serviria de frustração, o que não é o caso. Na minha situação, o que eu pensei, saindo de outro estado e vindo para cá, a prova foi cancelada exatamente no dia, às 5h30 da manhã, uma prova que aconteceria à tarde, e a gente tomou uma nova medida. Qual que foi a medida? Sacudir a poeira, voltar para casa e retomar os estudos. Neste meio de caminho aconteceram outras provas, com outras aprovações inclusive, mas o mais importante que eu gostaria de colocar de dica para vocês hoje aqui é lembrar que o concurso público ele passa por vários fatores, que entra desde dedicação, frustração, resiliência, foco, e no momento em que você passa por uma remarcação, por um cancelamento de prova, seja no dia, seja de maneira antecipada, como aconteceram nos últimos tempos aí em outros estados, tem provas que aconteceram como a do Rio de Janeiro, o cancelamento é exatamente no dia da prova e na hora da prova ali, as provas acontecendo, um caso de uma das unidades, ele resultou em que toda a prova fosse cancelada, é motivo de muita gente parar naquele momento de estudar. E o objetivo nosso aqui é tentar animá-los de que isso não deve acontecer. Como aconteceu comigo, a ideia é você sacudir a poeira realmente um dia, é você dar uma apagada naquele dia, do tipo, vai relaxar, vai sair, vai curtir o seu dia, para que no dia seguinte você possa voltar à sua rotina de estudos novamente. Como a gente sempre fala por aqui, essa rotina é uma rotina que tem que ser extremamente extenuante e pesada, mas que vai ter o seu resultado muito positivo. Então, que se segue de dica aí para vocês. Primeiro ponto, passou pela frustração de uma remarcação, cancelamento, não se entregue a essa perda, porque essa perda vai ser só sua. A ideia aqui é vocês pensarem que no momento em que há uma perda em razão de um cancelamento, remarcação, porque isso gera não apenas frustração, mas perda financeira, passagens de avião, hotéis e outros afins aí que vão se conectar e que eventualmente você pode até pedir uma indenização depois, mas o foco maior é você pensar que você pode retomar a sua rotina de estudos quase que automaticamente. Eu criei um método para mim mesmo, meus estudos, em que eu me blindava disso. Então eu fazia o seguinte, tendo prova ou não, vamos supor, aconteceu a prova, eu fazia a prova, naquele dia eu me dava o resto do dia, para dar uma relaxada na cabeça, naquela pressão. Geralmente a gente já vem de uma rotina muito grande de estudos. No dia seguinte, se a prova foi no domingo, na segunda-feira, independentemente do gabarito, eu já voltava à rotina de estudos novamente. Tendo trabalho ou não, mas invariavelmente você tem que voltar à rotina. Mesmo voltando no par e passo, mesmo voltando a fazer questões, a voltar às doutrinas, ao caderno de jurisprudências, aos informativos, mas você tem que voltar. Porque quando você volta, você retoma o seu foco e aí sim você consegue trabalhar de uma maneira mais efetiva para que dê resultado. Então, lembrem sempre que a gente trabalha com a ideia de dedicação, com a ideia de resiliência, com a ideia de foco, para que você não possa perder esse pacote de coisas que você já teve como bagagem e numa hora de uma remarcação, cancelamento, você conseguir se equilibrar e voltar a esse ponto do estudo e voltar a passar. Então, volto a vocês a falar, como aconteceu comigo, eu voltei aqui uma segunda vez e continuei nas fases do certame, depois das aprovações, e estou aqui hoje. Então, pensem que isso é uma etapa, ou a frustração faz parte das etapas do concurso, desde quando você é reprovado, quando você também é aprovado em alguma das fases e perde no meio do caminho, ou quando você também recebe a frustração de uma remarcação, de um cancelamento. Tudo bem? Essa é a dica nossa do Dedicação Delta de hoje e que a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!